Eu sou o pastor Marcos Sabiá e mais uma vez me junto a você para aprofundarmos nosso conhecimento a respeito da palavra do Senhor, mais precisamente no dia de hoje, sobre os textos do livro do Êxodo, capítulos 13, 14 e 15. Nos debruçaremos sobre essa palavra a fim de ouvir a voz de Deus e entender um pouco mais da sua vontade para nossas vidas através daquilo que Ele já fez e que demonstram o que Ele é capaz de fazer. Em Êxodo capítulo 13, depois de ter vindo sobre o Egito a 10ª praga, a morte dos primogênitos, Deus preserva seu povo e então convida o povo de Israel à consagração dos primogênitos. Em oposição à mortandade que assolou a casa dos egípcios, Deus convida seu povo a um evento de lembrança da libertação do Egito, da 10ª praga e da preservação que Ele promoveu entre seu povo. Um cordeiro deve ser dado como resgate pela vida de cada um dos primogênitos do povo de Israel que é preservado. O caminho, então, é deixado claro. O caminho da lembrança, o caminho da memória, daquilo que Deus havia feito de grandioso. A sequência do capítulo 13 nos fala a respeito da saída do povo. Como vimos, os egípcios desesperadamente estimularam o povo de Deus a sair o mais rápido possível do Egito. E então Deus começa a direcionar o povo, só que de uma forma peculiar. O caminho para sair não seria o mais curto, mas aquele que evitaria estimular a volta ao Egito, pois Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. Então o povo começa a caminhar e Deus faz com que eles se lembrem de um juramento que haviam feito a José, o patriarca que foi governador do Egito e que foi levado ali para a salvação do povo de Deus, da ascendência de Jesus de Nazaré. Eles levam os ossos de José, pois José havia os feito jurar que quando saíssem em direção à terra prometida, seus ossos seriam ali enterrados. E então passam a vivenciar aqueles que viviam aquele tempo entre os do povo de Israel, um evento sobrenatural que os acompanharia durante 40 anos. O caminho seria traçado e eles seriam guiados durante o dia por uma nuvem que lhes daria proteção, lhes daria cobertura do sol, lhes preservariam a saúde. E à noite uma coluna de fogo que os acalentaria no frio do deserto, que os daria luz, que os daria direção. A coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia, além de direção, acalento, sombra, seriam a prova inconteste da contínua presença do Senhor em seu meio. Segue então o Êxodo ao seu capítulo 14, onde o Senhor antecipa a Moisés que Faraó virá perseguir Israel. A história não havia acabado. Os egípcios, ao perceberem o impacto da saída dos escravizados, estamos falando de 600 mil homens, em torno de 3 milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos o que nós tínhamos de escravos no Brasil, colônia, no Brasil, império, e nós estamos falando de um impacto que foi muito discutido no Brasil. Vale ressaltar que nós vivemos aqui uma realidade muito cruel e definidora da sociedade brasileira, que foi a escravidão. E quando da libertação da escravidão no Brasil,
da decretação do seu fim, depois de uma pressão enorme ao redor do mundo, o Brasil foi o último dos países ocidentais a acabarem com a escravidão, diga-se de passagem. Quando o Brasil começou a rumar em direção à libertação e o fim da escravidão, muitos proprietários de escravos diziam: a economia vai quebrar porque ela está toda calcada na escravidão. Porque produtores de cana não usavam outro tipo de mão de obra senão a escrava. A economia era fundada em cima da escravidão e eles entendiam então como é que vamos mudar este padrão, tendo que pagar salários, contratar gente. Desenvolvia-se então, inclusive, uma tese do direito adquirido, pois esses proprietários de escravizados entendiam que eles tinham direito sobre aquelas coisas, pois eles haviam comprado esses escravos. Em um dos museus que nós temos lá em Curitiba, o Museu Oscar Niemeyer, existe uma exposição permanente onde você pode encontrar recibos de compra e venda de pessoas. E estes homens, inclusive, chegaram a pedir uma indenização ao governo brasileiro, pois eles entendiam que precisavam de uma compensação financeira pelo fim da escravidão. Essa é a grita que nós vemos milhares de anos atrás. A mesma grita de gente poderosa que entendia que a sua economia iria quebrar sem a mão de obra escrava. Pressionado por essa sociedade calcada na escravidão, Faraó decide ir ao encontro do povo do Egito e de encontro com o povo de Israel. Se não os trouxer de volta, no mínimo matar-lhes, até mesmo em vingança pela morte dos primogênitos. O povo de Israel, quando vê aquela cavalaria egípcia vindo ao longe, no meio do deserto, aquela poeira se levantando, viram-se para Moisés e perguntam: por que você nos tirou do Egito? Não havia sepultura suficiente para que fôssemos enterrados lá. Chegam ao ponto de dizer: melhor escravo no Egito que cadáver no deserto. Quando vemos a escravidão no mundo, há um componente importante a definir a escravidão. A escravidão, ela não aprisiona somente corpos, ela aprisiona as mentes. Uma das táticas dos escravocratas no Brasil era trazer pessoas advindas de tribos das mais diversas, misturar-lhes, fazer com que eles não conseguissem se comunicar, dividir famílias, tribos, dividir amigos, vizinhanças, a fim de que essas pessoas não tivessem vínculos algum com as suas histórias, com as suas famílias, que perdessem a dignidade e assim não lutassem mais pela sua própria liberdade, entendendo que a escravidão os definia enquanto seres humanos. É interessante notar que esse povo de Israel também tinha em seu meio pessoas com a mesma mentalidade. Gente que preferiria ser escravo o resto da vida. No entanto, Deus precisava quebrar este padrão para fazer um povo novo. E Moisés tem um papel preponderante nisso. Ao ouvir este povo que diz melhor ser escravo no Egito que cadáver no deserto, Moisés se volta para ele e diz: não tenham medo. E então Deus olha para Moisés e pergunta: o que vocês estão fazendo aí? Diga ao povo que marchem. E então o vento começa a soprar, e quando Moisés olha, o mar vermelho que servia de obstáculo, pois estariam eles prensados entre o exército de Faraó de um lado e o mar vermelho do outro. Deus manda que o povo siga em frente. Moisés fica atordoado porque pensa: o que significa seguir em frente se temos um mar à nossa frente? Mas Deus então manda Moisés tocar com a sua vara na água. Então o vento começa a soprar e os hebreus passam a atravessar o mar em terra seca.
Alguns arqueólogos, antropólogos, cientistas da história tentam explicar este fenômeno com um evento de baixas marés que ocorre de tempos em tempos no Mar Vermelho. Interessante que isso faz me lembrar uma história que eu ouvi na minha infância e que ilustra um pouco da convicção que eu tenho sobre esses eventos. Talvez um dia nós encontremos uma resposta científica para os eventos fenomenais que nós vimos no Egito. Mas como eu disse anteriormente em relação às pragas, a discussão aqui é que esses eventos aconteceram no momento em que o povo dobrou os joelhos e passou a orar. E essa história que eu ouvi na minha infância dizia o seguinte: quando um cientista começa a dizer que, de fato, este fenômeno da terra seca eram eventos de marés baixas que ocorriam de tempos em tempos no Mar Vermelho, uma criança se levanta na plateia e diz: doutor, a questão então agora é que continua existindo um milagre. Deixa de ser Deus abrir o mar e passa a ser Deus matar o exército de Faraó com uma maré bem baixinha. Ou seja, um milagre aconteceu de um jeito ou de outro naquele dia em Israel, porque um povo clamou ao Senhor. Porque nos conta que após o povo de Israel passar estes quase 3 milhões de pessoas, os egípcios vão em sequência perseguindo o povo. No entanto, quando o último judeu tira seu pé do Mar Vermelho, Deus faz as águas voltarem fortemente depois que o povo de Israel passa, e os egípcios são mortos, aqueles que se encontravam em meio ao mar. Deus destrói o perseguidor de Israel. E inicia-se então o capítulo 15 do Êxodo com um cântico de libertação. Uma das peças mais antigas da língua hebraica, que traz logo no seu versículo 1 a introdução do que era este cântico. Moisés e o povo de Israel entoam: cantarei ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Quem entre os deuses é semelhante a ti, glorioso em santidade, temível em esplendor, autor de grandes maravilhas? A palavra de Deus nos diz que Miriam e todas as mulheres celebraram. Toda a sociedade livre conta com a participação maciça das mulheres em suas celebrações. Por isso eu sou um entusiasta do ministério feminino. Sou suspeito por falar isso do posto de ser filho de uma pastora, mas tentando ser o mais imparcial possível. Quando olho a palavra do Senhor, vejo que ela atesta que uma sociedade livre precisa de mulheres celebrando junto com os homens. O Êxodo então nos conta que o povo celebrou, cantou, festejou e em seguida iniciam sua rota em direção à terra prometida. E rumo ao Sinai, se deparam com um momento em que tem sede. Moisés clama ao Senhor e o Senhor então os guia para um lugar chamado Mara, mas descobriram que a água em Mara era amarga, inclusive o significado de Mara é amarga. E essa água amarga fez com que o povo reclamasse, dizendo: nós vamos aqui morrer de sede, o que nós vamos beber? Porque se nós, ou melhor, o povo de Israel, que não é tão diferente de nós, começa a reclamar, e Deus então fala a Moisés: pegue um pedaço de madeira e o jogue na água. E ela então se torna imediatamente boa para beber. Deus vai saciar a sede do povo, entre outros milagres que ocorrerão no meio do deserto, pois Deus os guia durante o dia com uma nuvem e à noite com uma coluna de fogo.
Dentre os textos que nós lemos e acompanhamos nestes 3 capítulos, faço questão de ressaltar a celebração do povo esculpida no livro de Êxodo, no seu capítulo 15. Festas, muitas vezes, são associadas a excessos, orgias, bebidas alcoólicas em excesso, como o carnaval, por exemplo. Alguns chegam a um ponto de associar festa com o inferno, ao utilizar expressões como a festa como o diabo gosta, e a sua antítese no céu como um lugar calmo, silencioso, onde todos estão deitados em nuvens e tocando harpas. Mas não se deve pensar assim. Se tem um Deus que gosta de festa, esse Deus é Jeová, o Deus a quem nós servimos. A cena de Miriam com seu tamborim envolta por todas as mulheres celebrando a vitória do Senhor, talvez tenha sido uma das cenas mais marcantes da vida daquele povo. Um grupo de mulheres, uma ao redor da outra, com pandeiros, tamborins, cantando a vitória que Deus lhes tinha concedido. Era a demonstração inconteste de que o Senhor reina sobre toda a terra. Aquele evento de libertação poderosa merecia uma festa grandiosa. Faraó morreu, o Egito ficou para trás, a escravidão acabou. O povo de Deus deve ser lembrado então como o povo da festa. Nossa maior esperança, inclusive, é o dia em que celebraremos a maior festa de todos, a boda do Cordeiro, onde eu e você estaremos juntos ao lado do Mestre, onde Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Lá poderemos dizer definitivamente: Faraó morreu, o Egito ficou para trás e agora somos livres. Que Deus te abençoe.